Olá, tudo bem com vocês? Sou a Vitória, professora. Hoje vou estar dando aula sobre prospecção até o fechamento do contrato. Módulo 1. Para quem não me conhece, eu sou a Vitória, advogada, desde 2019 atuando aí na área jurídica. E hoje eu vou passar para vocês algumas técnicas e algumas dicas de prospecção até o fechamento do contrato para você utilizar e ter sucesso na sua carreira jurídica. Já vou abrindo aqui os slides. No módulo 1, o que vamos falar? Estratégias de prospecção de clientes. Vamos falar sobre a exploração dos métodos eficazes de prospecção, identificação de potenciais clientes e oportunidades de negócio e abordagens inovadoras para se destacar na fase inicial do contrato. Exploração de métodos eficazes de prospecção. Aqui nós vamos falar sobre alguns meios eficazes de prospecção no campo jurídico, porque isso é essencial e crucial para expandir a sua clientela. E aí eu vou passar para vocês algumas dicas práticas de estratégias para você ficar bem mais preparado para identificar também e atrair potenciais clientes de maneira eficaz. Vou passar algumas dessas dicas para vocês. Explorando meios de prospecção. Aí vou falar o meio e a estratégia. Perfil do cliente ideal. Primeiramente, você precisa definir de maneira clara e objetiva o perfil do cliente que você deseja atrair. E aí você precisa considerar alguns setores, algumas situações específicas, porte de empresa ou características demográficas. Tudo isso vai te direcionar às estratégias de prospecção. Então, aí você vai pensar, eu quero pessoa física, ou eu quero advogar para empresas, eu quero advogar aqui só na minha região, ou eu consigo atender o Brasil inteiro de forma online. Então, todas essas questões você precisa definir o perfil do seu cliente ideal e assim você consegue iniciar a exploração dos meios da prospecção. Uma coisa muito interessante é a presença digital forte. Atualmente, a presença digital ela se faz necessária desde a época da pandemia, que o avanço da era digital foi muito rápida e com isso tudo virou de maneira digital, online, e é necessário você ter a presença digital. Essa presença digital, ela, além de você construir essa presença digital, você vai construir autoridade também e as pessoas vão lembrar de você. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Então é necessário você ter essa presença digital forte. E aí você pode fazer site, participar ativamente das redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, também os canais jurídicos, né? Que aí pode ser o Jus Brasil, tem o LinkedIn, são vários lugares que você pode concentrar a sua força e se destacar na presença digital. E aí, compartilhando conteúdo valioso, você consegue atrair a atenção de potenciais clientes. Então, é muito interessante você participar dessas redes sociais. Outra coisa também, outros meios, né, de prospecção são networks constantes. Você precisa participar de eventos, conferências, encontros do setor. Esse network constante permite estabelecer conexões pessoais. E aí, com isso também, né, novos clientes por meio de recomendações e parcerias. Você estando, né, participando de eventos da OAB, cursos, outras coisas que seja, você vai ser visto. E aí você vai falar a sua área de atuação. Lá pode ser que você encontre algum colega, conheça algum colega que precise, né, que tem uma demanda no escritório dele, mas que ele não atende, e aí você consegue firmar parcerias. E o network é importante, tanto na construção dos relacionamentos profissionais, quanto para a prospecção, porque faz esse intermédio.
E é interessante você participar positivamente dessas coisas. Outros meios de prospecção são as estratégias de conteúdo. Você pode desenvolver uma estratégia de conteúdo sólida, né? Produzindo artigos, blogs, webinars e outros materiais relevantes para a sua área de atuação. Porque isso não mostra apenas, né, a sua expertise, mas também atrai clientes em busca de informação. Então, se você fazer vídeos rápidos, né, Reels, vídeos no TikTok, enfim, vídeos rápidos que prendam a atenção do público, eles vão começar a te seguir. Quando precisar de alguma coisa, vai falar, eu conheço um advogado, ou um advogado que é muito inteligente, fica postando várias coisas sobre esse tema específico. E aí é interessante você criar essas estratégias de conteúdo, porque sempre tem muita gente em busca de informação. E a gente acha que, mas isso é muito básico, é muito bobo, acho que eu não vou ensinar ninguém, não vou falar sobre isso. Mas sempre vai ter alguém interessado em saber. Para você pode até achar que é uma coisa boba, né? Uma coisa básica, mas não, tem uma pessoa que não sabe e que está disposta a escutar de você, profissional, essa situação, né? Essa explicação. Então é importante você pensar, né, fora da caixa do jurídico e fazer muitos conteúdos nesse sentido educacional. É uma estratégia interessante de criação de conteúdo. Outros meios de prospecção são webinars e workshops online. E aí você pode realizar, né, compartilhar conhecimentos específicos. São sessões interativas que não apenas posiciona você como autoridade, né, no assunto, mas também proporciona a oportunidade de interação com potenciais clientes. E aí, fora isso, que você pode fazer? Pode abrir lives, você pode criar um dia de estudo, alguma coisa de explicação pelo Google Meet, ou até montar alguma coisa, palestras presenciais. Por isso que também é interessante a questão do network, porque você conhece uma pessoa e aí ela precisa de um especialista para explicar sobre um determinado assunto e ela vai te convidar para você palestrar, porque ela sabe que você é autoridade, você produz conteúdo sobre isso. Então, todos esses meios de prospecção, eles estão interligados. E você, seguindo todas essas dicas, é interessante para você e com certeza vai aumentar muito essa questão da prospecção para você na sua área de atuação. E, por último, mas não menos importante também, é a colaboração com outros profissionais. Você pode colaborar com outros profissionais que não precisam ser necessariamente advogados. Pode ser contadores, consultores empresariais, administradores, associação, todas as outras pessoas que estão diretamente ligadas ao direito, porque pensando bem, todo mundo precisa de um advogado, não só uma empresa, um contador, alguém sempre vai precisar. Ou se um cliente dele, um cliente do contador, vai precisar de um advogado para fazer um determinado procedimento. Esse contador que você tem um relacionamento profissional, de network, alguma coisa nesse sentido, ele pode indicar você. Então é importante você ter essa colaboração entre outros profissionais e não ficar somente fechado na área do direito, mas você pode ampliar seus horizontes também. Com isso, você vai ampliar as suas oportunidades de prospecção. Muito interessante. Para você identificar potenciais clientes e oportunidades de negócio, você tem que entender, solucionar o caso do cliente. E aí, avaliando o tempo necessário, determinar se é possível uma resolução extrajudicial, consensual, amigável, enfim. E a condição financeira do cliente também. Todas essas questões são os aspectos e os pilares fundamentais para a abordagem eficaz na sua prestação dos seus serviços jurídicos. E aí eu vou passar para vocês algumas orientações práticas sobre cada ponto que podemos verificar, né? Avaliação do caso. Você precisa avaliar
de maneira detalhada o caso apresentado para o cliente. E aí você vai determinar se você tem ou não habilidades, experiências que se aliam às necessidades específicas do caso. Se por acaso estivesse fora da sua área de especialização, você pode encaminhá-lo para um colega mais adequado. Porém, você não vai fazer o seguinte, cliente, você é de uma determinada área, por exemplo, você atua na esfera trabalhista e vem um cliente criminal. E aí você vai falar, ai, cliente, eu não atendo essa área, mas procura outro, ou toma o telefone desse aqui e fala com ele. Não. Por quê? Porque o cliente ele veio até você, ele confia em você. O que você pode fazer? Firmar parcerias. Essas parcerias são advogados especialistas de outras áreas e aí eles atuam em conjunto com você no escritório. Então, o que você pode falar? Cliente, no meu escritório tem um advogado especialista que atua nessa área que você está procurando, mas eu atuo em conjunto com ele, eu vou estar alinhado em tudo que ele fizer. Ele vai fazer a parte técnica, mas eu continuo o atendimento e vou verificar em conjunto com ele todos os procedimentos. E aí você agenda a reunião, né, a consultoria, e aí você pode até participar também da consultoria para ele verificar que você não deixou ele. Por quê? Porque o cliente confia em você. Então, você não pode simplesmente passar ele para outro colega. Não. Sempre mantenha o cliente com você. Mas busque outras parcerias se não for dentro das suas habilidades, sua experiência, enfim. O colega que irá atuar em conjunto, ele fará a parte técnica do caso em questão. Você vai continuar conversando com o cliente, passando informações, andamentos gerais, mas a parte técnica, se for documentação, peticionamento, estratégia, montagem de tese, esse parceiro vai montar a parte técnica para você. E aí é muito legal. Estimativa de tempo, complexidade, exploração das soluções. Então, tudo isso você precisa avaliar. Se o caso é muito complexo, quanto tempo será que eu vou demorar? Você precisa verificar essa vara aí, esse juiz que vai pegar o caso, será que ele trabalha rápido? Será que tem a possibilidade de acordo? Aí vai andar mais rápido o processo. Essas estimativas são necessárias, tanto para você passar para o cliente e também para você verificar se não vai, na questão de valores para você passar, né? Mas também se não vai ser uma questão de tipo, recebi, agora eu tô com esse processo que não anda e ser frustrante. Então, você precisa verificar essa estimativa de tempo, a complexidade e todas as opções, porque muitas das vezes, você indo pelo caminho extrajudicial, amigável, consensual, enfim, é mais rápido, eficiente, poupa seu tempo, o tempo do cliente, o cliente fica feliz, resolveu o problema, você já recebeu e, menos um trabalho para você. Então, é necessário você verificar essas situações. Outra coisa também é você fazer uma análise da capacidade financeira do cliente. O cliente chega, tem muitos problemas, você vê que é um caso muito complexo, que vai demandar muito tempo para você estudar, para você montar a tese. E aí você começa a conversar com o cliente, extrai as principais informações e verifica que ele não tem condições de fazer o pagamento do que você acha justo do seu trabalho. Você pode considerar encaminhar ele para a Defensoria Pública. Você pode, antes disso, explorar opções, né? Acordos de pagamento parcelado, você pode passar diversas opções, mas mesmo assim o cliente ficar resistente, e além da capacidade financeira, a complexidade do caso, caminha ele para a Defensoria Pública. Você vai garantir que esse cliente vai ter acesso, né, à assistência jurídica, e mesmo não tendo condições, e vai ser menos um trabalho, porque você fecha por um valor muito mais baixo, mas aí é muito complexo, muita dor de cabeça, e aí você vai ficar arrependido. Então, às vezes, é melhor você fazer essa análise, né, verificar certinho, para não ter mais dor de cabeça e frustrações futuras. Então, essa questão é muito interessante também de ser analisada. Ter uma comunicação transparente com o cliente. Essa comunicação transparente com o cliente é necessário, tanto durante o início quanto o processo. Você precisa informar para o cliente
que essa questão do tempo não depende só de você, o tempo, né, para dar andamento no processo, mas que o processo passa na mão de muitas pessoas. E com isso, toda essa comunicação transparente vai tornar a sua prática jurídica mais eficaz. E aí, e ele também, né, a questão da confiança, tomar decisões em conjunto. Então, tudo isso é muito necessário ter a comunicação transparente com o seu cliente e as abordagens inovadoras para se destacar na fase inicial do contato. Essa fase inicial é muito importante, que é o primeiro contato que o cliente está tendo com você. Então, você precisa ter algumas abordagens para se destacar. E eu vou passar algumas dicas práticas. Meios necessários, alguns meios e estratégias. Comunicação clara, que foi o que eu passei para vocês. Ter uma comunicação clara, não fale em termos jurídicos complexos na primeira interação. Tenha em mente que o cliente é leigo nessa questão do direito e você precisa ter uma linguagem acessível. Proposta de valor diferenciada, você precisa se destacar com essa proposta de valor única. Você precisa demonstrar para o seu cliente que os seus serviços jurídicos eles se destacam. Você está se capacitando. Nesse momento agora, você está estudando, você está fazendo esse curso. Então, você tem um plus, é uma coisa diferente. E com isso, você se destaca, porque você oferece soluções específicas para a necessidade do seu cliente. Então, você precisa demonstrar essa questão do valor. Utilização da tecnologia, e você pode também facilitar a comunicação com ele. Agenda online, videoconferência, videochamadas, para ser mais rápido e agilizar os processos. Também assinaturas eletrônicas. Tudo isso vai demonstrar para o cliente que a sua prática jurídica está alinhada aos métodos modernos. E também tem muitas pessoas que não têm escritório físico, e aí consegue fazer tudo online. Então, assim, poupa tempo, poupa muitas outras coisas. E também vai mostrar para o seu cliente que você está a par da tecnologia. Rapidez na resposta, você ser ágil para responder as consultas iniciais, para ele entender seu comprometimento, profissionalismo. Se você demorar um pouco, você explica que você tem uma demanda grande, que você está resolvendo algumas coisas, mas que depois vai dar um retorno, isso é muito importante. E o acompanhamento personalizado, que após o primeiro contato, você já manda um e-mail, manda um WhatsApp, agradece, aí você pode fornecer as informações adicionais, que você fala que está disponível para esclarecer outras dúvidas que houverem. Tudo isso mostra uma dedicação e o interesse em continuar no caso. Isso é muito interessante. E aí, como estabelecer preços competitivos e maximizar a lucratividade na consultoria? E aí eu vou passar para vocês algumas dicas práticas quanto a isso. Dicas práticas. Você precisa conhecer a tabela da OAB do seu estado. Isso é importante porque serve como referência nessas questões, né? E também para você seguir a ética. Então, assim, sempre se baseie na tabela da OAB do seu estado para você precificar também a complexidade, o tempo. Então, tudo isso são os pilares, tá? Calcule o seu custo. Quanto que custa? Quais são as despesas que você tem? Você paga aluguel? Não, mas você é home office, mas aí então você usa internet, você usa energia, o seu tempo que você está dedicado ao caso, você está estudando, então tudo isso entra para calcular o seu custo. Você também pode pesquisar os preços do mercado, o quanto que os seus colegas estão cobrando. Isso daí é considerando, né, a tabela da OAB, mas aí é a questão dos relacionamentos que você pode conversar com seus colegas, né, essa questão do network, mais ou menos quanto que eles estão precificando, como que está funcionando aí por outros escritórios, quanto que eles estão cobrando. É interessante também você usar isso como padrão. E o principal, considerar formas de pagamento variada. E aí o cliente você fez toda essa prospecção, conversou com o cliente, e ele quer muito fechar com você porque ele verificou que você é um bom profissional, mas ele não tem dinheiro para pagar à vista. Então, você flexibilizando essa questão do pagamento, falando parcelado,
dando algum desconto, algum benefício via Pix, parcelando no cartão de crédito algumas taxinhas. Tudo isso vai ajudar você a fechar esse contrato. É isso. Eu vou finalizando a parte 1 por aqui e já retomo com a parte 2.